E a notícia é: Justiça nega vínculo trabalhista entre músico e igreja evangélica. Mais uma ação trabalhista contra a igreja evangélica aqui, mas agora a gente não vai falar de pastor, tá? O autor era tecladista desta igreja evangélica e disse na ação que trabalhou lá por cerca de um ano. Ele recebia R$300 por semana, o que totaliza R$1.200 por mês. Numa jornada de 4 vezes na semana, trabalhava no turno da noite, trabalhava 3 horas por dia. Ele disse que foi demitido sem justa causa, nunca assinaram a carteira de trabalho dele e então também não recebeu as suas verbas rescisórias e ele entra com essa ação trabalhista aqui requerendo justamente o vínculo de emprego, que assine a carteira de trabalho dele e que ele receba todas as verbas trabalhistas. A igreja, quando foi se defender, disse que o autor atuava de forma voluntária e restringia-se a eventos litúrgicos, sem controle de jornada, obrigatoriedade ou fiscalização das atividades. Ele não tinha ali os requisitos para a configuração do vínculo de emprego. Sobre os valores que ele recebia, descreveu que tinha caráter estritamente assistencial, uma ajuda de custo, sem relação com a execução dos serviços. Esse dinheiro ele recebia não por conta da atividade que ele exercia de músico, mas sim para ajudá-lo financeiramente. Ele vai explicar melhor aqui. Olha só. Concluiu dizendo que, devido à grave situação financeira do autor, lhe foi cedido o uso de um cômodo, um quarto suíte, equipado com cama de casal, central de ar-condicionado, rede de internet Wi-Fi, para sua acomodação por tempo indeterminado, pelo tempo que ele quisesse. Acontece que, devido ao uso inadequado do cômodo, ele então se desligou da igreja. Uma testemunha que a igreja trouxe para ser ouvida em audiência, que também é músico, disse que nenhum músico recebia pagamento, mas que o autor, especificamente o autor, recebia uma ajuda de custo devido à sua situação financeira, que não estava nada boa. Essa contribuição que o reclamante recebia não era pelo fato dele ser músico, mas sim como uma ajuda, olha só, em razão da sua difícil situação financeira. Pois bem, o juiz, quando foi julgação, ó, improcedente. A igreja não vai assinar a sua carteira de trabalho. Para o juiz, não ficou configurado os requisitos para um vínculo de emprego. E quais são esses requisitos? Você tem que dar checklist em todos. Se existir todos estes requisitos, significa que há um vínculo de emprego, então a carteira de trabalho deve ser assinada. Quais são os requisitos? Primeiro, a subordinação. Alguém tem que te dar ordens. Se você não recebe ordens, então aqui menos um cheque que você vai dar. Onerosidade, você tem que receber um salário, uma contraprestação todo mês ou semanalmente ali, mas que seja por conta do trabalho e não uma ajuda de custo, como é o caso do autor. Também tem que haver a não eventualidade. Você não vai trabalhar quando você quer. Você tem dias fixos, dias exatos para trabalhar. E se você não vai trabalhar, inclusive a punição, advertência, suspensão, inclusive justa causa. E também a pessoalidade. Você tem que ir trabalhar. Você não pode mandar uma pessoa no seu lugar. Se você pode mandar alguém para te cobrir ali no serviço, você pede para alguém ir, uma outra pessoa que não tem nada a ver com a relação de trabalho, então significa que você tem menos um check nessa lista. Então, o juiz entendeu que nada disso daqui, nenhum desses requisitos se enquadra aqui na ação dele. Então, o autor ainda pode recorrer dessa decisão para o TRT. Agora, me diga o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.